O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus atravessava as cidades e povoados, ensinando e prosseguindo o caminho para Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? Jesus respondeu: Fazei todo esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Uma vez que o dono da casa se levantar e fechar a porta, vós, do lado de fora, começareis a bater, dizendo: Senhor, abre-nos a porta. Ele responderá: Não sei de onde sois. Então começareis a dizer: Nós comemos e bebemos diante de ti, e tu ensinaste em nossas praças. Ele, porém, responderá: Não sei de onde sois. Afastai-vos de mim, todos vós que praticais a injustiça. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando virdes Abraão, Isaque e Jacó, junto com todos os profetas no reino de Deus, e vós, porém, sendo lançados fora. Virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa do reino de Deus. E assim, há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos no 6º dia da nossa novena de oração pelo nosso país. E hoje nós temos a possibilidade de celebrar uma missa votiva, uma missa penitencial. Por isso que eu estou com os paramentos roxos, porque esta missa penitencial, ela permite que se use os paramentos roxos, já que nós estamos rezando em expiação, suplicando perdão pelos pecados do povo brasileiro, que nós, não apenas individualmente, mas aqueles pecados que nós como nação cometemos e ofendemos a Deus. Então, nesta Santa Missa, nós queremos pedir a Deus que Ele tenha misericórdia de nós, que Ele perdoe os nossos pecados e que Ele nos conceda as graças que nós estamos pedindo durante esta novena, graças estas que nós não merecemos. Na oração coleta, nós rezamos, reconhecendo que nós não merecemos, que por causa dos nossos pecados, nós não merecemos, mas confiando na misericórdia de Deus, nós suplicamos, nós pedimos a Deus que nos livre do comunismo com todos os seus males, e nós dizemos: livrai-nos, Senhor, da ideologia de gênero e da doutrinação nas escolas que perverte a pureza das nossas crianças e infunde nelas uma revolta contra Deus. Livrai-nos, Senhor, do aborto com todas as desgraças por ele trazidas. Livrai-nos, Senhor, da legalização das drogas que destrói as famílias. Livrai-nos, Senhor, da perseguição religiosa que traz consigo um ódio a Deus, uma perseguição às coisas de Deus. Livrai-nos, Senhor. Isto é, nós reconhecemos que nós não merecemos estas graças que estamos pedindo, da censura que persegue a verdade. Livrai-nos, Senhor. Mas nós precisamos com toda a confiança suplicar e ao mesmo tempo oferecer uma pequena penitência, já que nós estamos celebrando uma missa penitencial, que hoje, vocês que acompanham pelas redes sociais, e nós que estamos aqui presentes, que nós façamos uma pequena penitência. Não precisa, se você tiver receio, não precisa pensar em uma grande penitência, mas ofereça com grande amor aquela penitência oferecida a Deus,
em expiação pelos pecados cometidos pelo povo brasileiro, suplicando a Deus a sua misericórdia para nós como nação. Então peço que nós, não apenas hoje, mas nestes dias que antecedem, né, o final da nossa novena, que nós coloquemos na nossa oração particular, pessoal, estas intenções, e quem sabe, hoje no 6º dia, no 7º, no 8º e no 9º, colocarmos uma pequena penitência, oferecendo a Deus esse nosso gesto de amor, porque a penitência é uma maneira também de amar. A gente só se sacrifica por quem ama. Se uma pessoa a quem nós não amamos nos pede um favor, por aquela pessoa nós não faremos, podemos fazer por Deus, porque amamos a Deus, mas aquela pessoa não nos é agradável, nós não a amamos. Mas quando é uma pessoa que nós amamos, nós fazemos por amor a Deus, mas também até por aquela pessoa a quem nós amamos. Pois bem, então o sacrifício, ele sempre é de alguma maneira mais fácil quando há amor. É por isso que Santo Agostinho diz, né, que quem ama não sofre, porque se sofre, ele ama até o próprio sofrimento. Então nós sabemos que nós iremos alegrar a Deus rezando pela nossa nação, e nós amamos o nosso país, nós somos brasileiros, então queiramos bem, amemos a nossa pátria, por ela rezemos e ofereçamos pequenos sacrifícios. Pois bem, e o evangelho de hoje, ele fala sobre salvação. Assim como nós estamos rezando pela salvação da nossa nação, pela salvação dos brasileiros, o evangelho de hoje, Lucas, capítulo 13, versículos 22 ao 30, fala a respeito da salvação. Diz que Jesus estava atravessando cidades e povoados, ensinando, né? Estava indo para Jerusalém, e alguém perguntou a ele: Senhor, é verdade que são poucos os que se salvam? E Jesus percebeu naquela pergunta uma curiosidade meramente intelectual, de alguém que de fora pergunta, mas que não quer se comprometer de fato. Então aquela pergunta não é respondida por nosso Senhor. Ele pergunta: Senhor, é verdade que são poucos os que vão para o céu, os que entram no reino dos céus? E Jesus responde o quê? Fazei todo o esforço possível para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo, muitos tentarão entrar e não conseguirão. Então percebe que diante daquela pergunta meramente intelectual, meramente especulativa, movida simplesmente pela curiosidade, nossa, será que são muitos ou são poucos? Jesus Cristo vai e o chama para que ele se empenhe na sua própria salvação. É como que Jesus dissesse: não fique preocupado se são muitos ou se são poucos, mas você se esforce em se salvar, porque de que adianta se são muitos e você se perde, ou se são poucos e você se perde? Então esforce-se para entrar no reino dos céus, porque, meus santos, percebe aqui a psicologia de nosso Senhor. Ele quer que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. Ele quer a nossa salvação mais do que nós a queremos, de modo que, se ele respondesse, por exemplo, não, são muitos os que se salvam, ora, diante dessa resposta, qual seria a consequência? Um acomodamento. São muitos, né? Eu devo estar incluído nesses muitos, né? Já que são muitos os que se salvam. Se Jesus respondesse ao contrário, são poucos os que se salvam, nós naturalmente diríamos: gente, se são poucos, eu já estou vendo que eu estou perdido, o negócio está difícil mesmo, eu já estou à porta do inferno, o céu não é para mim. Então, para nos livrar tanto de um otimismo louco, que bom, são muitos os que se salvam, como nos livrar
de um pessimismo mortal. Nossa, gente, são poucos os que se salvam. Jesus não responde nem uma coisa e nem outra. Ele nos chama à perseverança, ao esforço, ao comprometimento, à correspondência ao amor dele. De modo que nós devemos nos perguntar: eu estou correspondendo ao amor de Deus na minha vida? Eu estou de verdade me esforçando para entrar no reino dos céus? Percebe, meus santos, que nós precisamos nos esforçar. Se nós não fizermos nada, nós iremos nos perder. Se nós não fizermos nada, nós iremos para o inferno. A gente às vezes acha que para ir para o inferno, nós já falamos aqui tantas vezes, não é isso, né? Mas é sempre bom recordar. A gente às vezes traz na nossa cabeça assim algo como assim: vai para o inferno quem comete grandes pecados. Um Hitler, um Mussolini, Judas. Então esses que cometeram muitos pecados, um estuprador, um ladrão, um traficante, um satanista, nossa, esses vão para o inferno. Não, meus santos, não apenas estes, podem ir, provavelmente, se não se converterem, ou se não se converteram, esses que já morreram, irão para o inferno. Mas se você não fizer nada, se você simplesmente levar a sua vida com a barriga, se você deixar a vida o levar, né? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você deixar a vida levar você, ela o levará para o inferno. Nós só iremos para o céu se nós nos esforçarmos. E a palavra esforçar-se, o verbo original significa agonizar, agonia. Então significa uma luta, uma batalha espiritual. Então, meus santos, mais uma vez então, nós aqui nos fazemos a pergunta: eu estou combatendo o bom combate? Eu estou me esforçando de verdade para ir para o céu? Ou estou querendo ser católico light? Ou estou querendo ter uma religião light? Ou eu estou querendo ser um padre light? Ou eu estou querendo ser um leigo light? Não, meus santos, os mornos nem os frios entrarão no reino dos céus, somente os quentes, somente os violentos, não é assim que diz a palavra de Deus? Os violentos é que alcançam o reino dos céus. Então peçamos a Deus a têmpera dos mártires. Se você olha para o seu coração e vê mornidão, frieza, tibieza, desânimo, suplique a misericórdia de Deus. Diga: Senhor, eu não mereço o que eu estou pedindo, porque se eu estou morno, se eu estou fria, eu assim estou, porque os meus pecados me levaram a isso. Mas eu te suplico, Senhor, misericórdia, acende-me novamente, acende novamente a chama no meu coração. Dá-me, Senhor, novamente o teu Espírito Santo. Criar em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Não é assim que nós rezamos no Salmo 50? Dai-me de novo um espírito decidido. Mas suplique isso. E se você perceber que você isso suplica sem afeto, não desanime. Continue suplicando. A sua inteligência, iluminada pela fé, iluminada pela graça de Deus, sabe que isso deve ser suplicado, e esta oração já é verdadeira. Então suplique: Senhor, diga mesmo com as suas palavras: eu quero ser um católico fervoroso, eu quero ser uma católica com a têmpera dos mártires, eu quero ter em mim, Senhor, o espírito dos santos sacerdotes, isto é, aquela força, aquele ânimo, aquele destemor, aquela generosidade dos santos sacerdotes. E aí você traz à mente os seus santos de devoção, e você pede a Deus com a sua inteligência: ah, Padre, mas eu não estou sentindo o que eu estou pedindo.
Se a Deus aprouver, no momento certo, você até mesmo com os seus afetos pedirá. Mas enquanto isso, com a sua vontade, que está sendo guiada pela sua inteligência, que foi iluminada pela graça, você diz: isso é bom, isso deve ser pedido, eu preciso disso, e eu vou dobrar os meus joelhos e isso pedir: Senhor, ajuda-me, eu quero me esforçar, e me esforçar muito, não é me esforçar mediocremente, porque vocês sabem que existem graus de esforço. Você sabe que quando você está muito cansada e toca o despertador, às vezes você se esforça, é verdade, você se esforça, você até se levanta, aí você depois, você se senta, se deita e dorme de novo. Você se esforçou, ninguém vai dizer que você não se esforçou, porque existe aquela que nem sequer colocou o relógio para despertar, ou aquele que simplesmente desligou o despertador, virou para o lado e continuou a dormir. Você levantou, você ligou até a lâmpada do quarto, só que você voltou a deitar um tiquinho e dormiu, e perdeu a hora. Tu percebeu que aquele esforço que houve não foi suficiente, e é por isso que Jesus diz, eu não sei vocês, eu fico boquiaberto. Jesus diz assim: esforçai-vos por entrar, porque eu vos digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Isto é, Jesus não está falando assim: olha, só não vai entrar no céu quem não tentar, quem tentar entra. Se você tenta, já existe um esforço, né? Não, Jesus diz: muitos tentarão e mesmo assim não conseguirão. Então, meus santos, quando nós lemos esta palavra, quando nós ouvimos esta palavra, nós sabemos que mais do que nunca nós precisamos da misericórdia de Deus. Isto é, Senhor, eu preciso da tua misericórdia. Senhor, eu tenho consciência de que por mim mesma, eu não darei conta, porque, Senhor, já é difícil começar o esforço, permanecer no esforço e evoluir no esforço, crê em Deus Pai. Eu desanimo com muita facilidade, Senhor, eu sou muito instável. Por isso, Senhor, dá-me a têmpera dos mártires, dá-me a força dos mártires, dá-me a decisão dos mártires, para que eu combata o bom combate, para que eu me esforce para passar pela porta estreita, para que eu me decida verdadeiramente pelo céu e pelas coisas do alto. Mas me ajude, Senhor. Então vamos lá. Você que está acompanhando pelas redes sociais, você pode, depois da missa, você deve até, depois da missa, ou se você vai ouvir essa homilia, apenas a homilia em um outro momento, você deve entrar no seu quarto, fechar a porta, ou num lugar silencioso e fazer a sua oração pessoal, abrir o seu coração a Deus, mostrar a Ele as suas infidelidades, as suas fragilidades, se for necessário, procurar se confessar. Se você estiver em estado de graça, mas percebe que a mornidão, que a tibieza está no seu coração, mesmo assim, você vai suplicar a Deus que transforme o seu coração, que Ele que tirou água da pedra, Ele que fez o aleijado andar, Ele que abriu, Deus que abriu um mar vermelho, que Ele abra o seu coração. Deus, Jesus, que fez o cego ver, o mundo falar, que Ele faça este coração preguiçoso amar, esse coração egoísta amar de verdade. E quem ama se sacrifica. Se nós, meus santos, amarmos a Deus, nós iremos corresponder com as graças de Deus. Se nós, meus santos, amarmos a Deus, nós iremos nos esforçar para estar com Deus, porque
a nossa alegria será estar na presença de Deus. Então nós precisamos deste amor generoso, desse amor vibrante, desse amor que crepita. Nós precisamos do Espírito Santo. Então peçamos a Deus hoje, peçamos nós que estamos aqui presentes, depois da sua comunhão, de você suplicar a nosso Senhor esta graça, para que você se esforce. E o interessante, meus santos, que embora a palavra seja tão pesada, que é verdade, o evangelho de hoje é uma pancada, mas termina de uma maneira tão otimista até. Nosso Senhor vai dizer, Ele fala que aqueles que se perderem irão para um lugar de choro e ranger de dentes, mas Ele também fala que muitos, que virão homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus. Isto é, que o céu não estará vazio. Então, meus santos, diante desta palavra, não tenhamos dúvidas que há um lugar no céu para nós, que Deus não criou ninguém para a condenação. Virão muitos homens do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e tomarão lugar à mesa no reino de Deus, e assim há últimos que serão primeiros, e primeiros que serão últimos. Peçamos a Deus então que coloque no nosso coração esse desejo de amá-lo de verdade, porque quem ama não tem medo de sofrer, para que nós estejamos dispostos a pagar o preço pela nossa salvação e nos esforcemos também pela salvação dos nossos irmãos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.